Nessa videoaula, nós encerraremos aqui a parte teórica referente a números complexos, abordando a radiciação de números complexos na forma trigonométrica. É interessante a gente perceber que, em se tratando de radiciação de números complexos, só há como você calcular a radiciação de um número complexo se ele estiver na forma trigonométrica. Sem estar na forma trigonométrica, você vai ter que primeiro passar para a forma trigonométrica para depois poder calcular a radiciação. Então vamos então entender como é que se calcula uma raiz, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, como é que se calcula uma raiz de um número complexo na forma trigonométrica. Bem, dados o n, um número natural, e os números complexos z e w, onde o número complexo z, eu vou dizer que ele na forma trigonométrica é módulo de z multiplicado pelo cosseno de θ mais i seno de θ. Então você percebe que o z tem módulo de z e argumento θ. E o número complexo w, ele é da forma trigonométrica módulo de w multiplicado pelo cosseno de α mais i seno de α. Então observem que o w ele tem módulo de w e ele tem argumento α. Bem, nós temos que se o w ele for a raiz enésima de z, o w só será a raiz enésima de z se e somente se w elevado a n for igual a z. Isso é óbvio. Por exemplo, por que o 3 é a raiz quadrada do 9? Porque 3 ao quadrado é 9. Por que o 2 é a raiz cúbica do 8? Porque 2 ao cubo é 8. Então, por que o w é a raiz enésima de z? Porque o w elevado a n tem que ser igual a z. Isso quer dizer que a gente vai chegar na nossa expressão. Para a gente calcular a radiciação na forma trigonométrica, nós chegaremos nessa expressão utilizando potência. Por isso que eu disse que se o w for a raiz enésima de z, então o w elevado a n vai dar igual ao z. Bem, então vamos demonstrar utilizando potência na forma trigonométrica. Lembrando que a demonstração, quem não for muito fanático por matemática, pode pular a demonstração, mas é super importante que vocês estejam atentos à fórmula a que eu vou chegar. Fórmula que eu chego no final. Bem, então se w elevado a n for igual a z, vamos lembrar que o w ele é da forma módulo de w multiplicado pelo cosseno de α mais i vezes o seno de α. Então, na hora que eu pegar o w e elevar a n, eu vou ter que pegar o seu módulo, elevar a n, e pegar o seu argumento, multiplicar por n. Então, vai ficar o módulo de w elevado a n, multiplicado pelo cosseno de n vezes α, mais i vezes o seno de n vezes α. Até aqui o que eu fiz? Eu fiz o w elevado a n, onde você pega o seu módulo, eleva ao expoente, pega o seu argumento, multiplica por aquele valor do expoente. Bem, isso tem que ser igual ao módulo de z, multiplicado pelo cosseno de θ mais 2kπ, mais i vezes o seno de θ mais 2kπ, onde o k pertence aos inteiros. E aqui eu creio que um bocado já bugou aí. Porque lá em cima eu disse que o z era módulo de z, multiplicado pelo cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. E por que agora aqui embaixo eu coloquei θ mais 2kπ e não simplesmente θ? Nós vimos, como nós trabalhamos potência de número complexo, que muitas vezes quando a gente eleva um determinado número complexo a uma potência, você vai ter que procurar arco côncavo, porque você vai passar da volta completa. Então, na hora que eu digo assim, que o argumento do z ele é θ mais 2kπ, vamos lembrar o seguinte, 2π é a volta completa. Então, esse 2kπ está representando a quantidade de volta completa. Nenhuma volta completa, por exemplo, o k é 0. Uma volta completa, o k é 1. Duas voltas completas, o k é 2. E assim por diante. Por isso que o k tem que pertencer aos inteiros, porque é a quantidade de voltas inteiras, de voltas completas. Bem, então, só para não ficar aqui a dúvida, eu coloco θ mais 2kπ, porque eu estou representando com isso que uma potência de um número complexo ele pode dar tanto um número ainda ali na primeira volta, do primeiro ao quarto quadrante, mas como ele pode dar um número superior a uma volta.
Então, na hora que ele dá um valor superior a uma volta completa, eu vou ter que trabalhar arco côncavo. E esse θ mais 2kπ, ele vai exatamente representar os arcos côncavos. Bem, passada essa parte, nós temos aí uma igualdade entre dois números complexos. Nós sabemos que dois números complexos só são iguais se e somente se, isso na forma trigonométrica, os seus módulos forem iguais e os seus argumentos também. Aprendam isso. Dois números complexos só são iguais em se tratando aí de forma trigonométrica se os seus módulos forem iguais e os seus argumentos também. Lembrando que a igualdade de argumento não obrigatoriamente tem que ser o mesmo valor, mas os argumentos têm que ser, no mínimo, côngruos entre si. Tem que ser côngruos para poder ter a igualdade dos argumentos. Então, com isso, você pode escrever que o módulo de W elevado a N tem que ser igual ao módulo de Z e que o argumento do W elevado a N, que é N vezes alfa, tem que ser igual ao argumento de Z, que é θ mais 2kπ. Lembrando, θ mais 2kπ por causa da possibilidade de a gente tomar arco côncavo. Vamos parar um pouquinho. Eu quero saber quem é o W. Eu quero saber quem é a raiz enésima de Z. O W ele tem módulo de W. E ele tem argumento alfa. Então, nós queremos saber quem é o módulo de W e quem é o alfa. Pessoal, se o módulo de W elevado a N for igual a Z, então você pode passar a raiz para o outro lado. Então, você vai ter que o módulo de W é a raiz enésima de Z. Se N vezes alfa é igual a θ mais 2kπ, onde esse K é inteiro, e eu quero saber quem é o alfa, é só passar o N dividindo. Então, você vai ter que alfa é igual a θ mais 2kπ sobre N, onde esse K ele tem que ser inteiro, e além disso, esse K ele vai variar de 0 até N. 0 menor ou igual a K, menor do que N. O que quer dizer? O K ele pode ser 0, como ele tem que ser um número inteiro, ele pode ser 0 até um número que é uma unidade menor do que o N. O K não pode ser igual ao N. Por exemplo, quando o N for 3, o K pode ser 0, 1 e 2. O K não pode ser igual ao N, nem maior. Quando o N for 2, o K pode ser 0 ou 1. Quando o N for 5, o K pode ser 0, 1, 2, 3 e 4. Então, percebam que o K ele varia de 0 até uma unidade a menos do que o N. Beleza, com isso, então, dá para a gente escrever quem vai ser o número complexo W, que é a raiz enésima do número complexo Z. Observe que o W ele vai ter módulo raiz enésima do módulo de Z e ele vai ter argumento θ mais 2kπ sobre N. Então, com isso, dá para a gente escrever dessa forma que se a raiz enésima de Z é W e se o W é módulo de W multiplicado pelo cosseno de alfa mais I seno de alfa, substituindo então o W por raiz enésima de Z, ele vai ser igual, o módulo de W é a raiz enésima do módulo de Z, multiplicado pelo cosseno de o alfa é θ mais 2kπ sobre N, mais I vezes o seno de θ mais 2kπ sobre N. Bem, essa fórmula, que é a fórmula para se calcular uma raiz de um número complexo na forma trigonométrica, ela é conhecida como segunda fórmula de De Moivre. É ela, então, como a questão exemplifica aí, que permite a gente calcular uma raiz de um número complexo na forma trigonométrica. Bem, o que a gente pode perceber? Dessa forma, para você calcular a raiz enésima de um número complexo na forma trigonométrica, olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que calcular a raiz enésima do módulo do número. Observe que começa aí com raiz enésima do módulo de Z, ok? Então, tira a raiz do módulo. Além de tirar a raiz do módulo, você vai dividir por N. Lembrando que o N é o valor da raiz que eu quero tomar. Você vai dividir por N os arcos côngruos a θ. Lembrando que os arcos côngruos a θ é o θ mais 2kπ. Onde esse K vai variar de 0 a N menos 1. Bem, por mais que a fórmula seja feia, assustadora, digamos assim, mas é bem simples. Calcular a raiz de um número complexo na forma trigonométrica.
Você vai tirar a raiz do módulo, você vai dividir o argumento por n e você vai pegar arcos côngruos a esse argumento, fazendo o k, digo, não é o θ, fazendo o k variar de 0 a n-1. Quando a gente estiver fazendo alguns exemplos, vai dar para a gente visualizar melhor como é que acontece esse cálculo que eu estou falando. Algumas observações sobre a raiz enésima de um número complexo na forma trigonométrica. A primeira, a expressão θ mais 2kπ sobre n, que é exatamente o módulo, não, o argumento da raiz enésima, ela vai variar no intervalo de 0 a 2π, ou seja, ela varia no intervalo de apenas uma volta. Lembrando que o 2π é um intervalo aberto, porque se você chegar até o 2π, você está pegando um arco côngruo a zero que já estava sendo contado. Então, seria contado duas vezes. Então, essa expressão ela vai variar no intervalo de uma volta, de 0 a 2π, onde esse k deve assumir valores no intervalo inteiro, valores inteiros, no intervalo de 0 a n-1. Intervalo fechado dos dois lados, como a gente havia falado. A segunda observação é que o complexo z, que ele é igual ao módulo de z, multiplicado pelo cosseno de θ mais i vezes o seno de θ, ele possui n raízes distintas. E essas n raízes distintas, elas são obtidas através da fórmula que eu demonstrei anteriormente, que é a segunda fórmula de De Moivre. A gente chega a essas n fórmulas distintas, na verdade, essas n raízes distintas, fazendo o k assumir valores inteiros de 0 até n-1. E aqui eu quero fazer um parêntese. Quando a questão fala que o número complexo z ele possui n raízes distintas, ele está dizendo o seguinte: 8, por exemplo, nós sabemos que a raiz cúbica de 8 é 2. Pessoal, mas todo número possui 3 raízes cúbicas. Uma delas nós sabemos que é 2, mas as demais raízes cúbicas do 8 nós não sabemos de cabeça, porque elas são números complexos. Então vamos lá. Todo número possui 2 raízes quadradas. Todo número possui 3 raízes cúbicas. Todo número possui 4 raízes quartas. Todo número possui 5 raízes quintas e assim por diante. Eu não estou garantindo que essas raízes sejam reais. Nem são reais, na verdade. Mas quando eu estou no conjunto dos números complexos, se eu tenho, por exemplo, raiz décima, todo número possui 10 raízes décimas. E para a gente encontrar todas essas raízes, é só você pegar a fórmula da raiz, fazer o k variar de 0 a n-1. No caso da raiz cúbica, faz o k variar de 0 até 2. 0, 1, 2. Por isso são 3 raízes cúbicas. E assim por diante. Outra observação. Os afixos, vamos lembrar que os afixos são os pontos no plano de Gauss que representam os números complexos. Então, os afixos das raízes enésimas de um número complexo z, que tem módulo, módulo de z e argumento θ, essas raízes elas formam uma circunferência no plano de Gauss, onde essa circunferência ela tem centro na origem e o raio dessa circunferência tem um valor equivalente à raiz enésima do módulo de z. Então, os afixos das raízes de um número complexo formam uma circunferência no plano de Gauss. Essa circunferência ela vai ter centro na origem e ela vai ter raiz enésima do módulo de z. Além disso, se eu estou com a raiz enésima, essa raiz enésima ela divide em n partes iguais, lá o plano de Gauss. Os argumentos de cada um desses números complexos vão formar uma PA, onde o primeiro termo é θ sobre n e a razão dessa PA é 2π sobre n. Quarta observação. Baseado no que nós afirmamos no item 3, a gente conclui que os afixos das raízes enésimas de um número complexo, z, eles são vértices de um polígono regular de n lados. Esse polígono vai ter centro na origem do plano de Gauss e que 2π sobre n é o ângulo central desse polígono. Vamos explicar. Se você pegar, por exemplo, as raízes cúbicas de um número complexo e representar no plano de Gauss, os afixos das raízes cúbicas vão formar um triângulo equilátero. Quando a questão fala que vai formar um polígono regular de n lados, a raiz cúbica vai formar um triângulo equilátero, um polígono de 3 lados regular, que é o triângulo equilátero. Ok?
Se eu pego, por exemplo, as raízes quadradas de um número complexo e represento no plano de Gauss, não vai formar nenhum polígono, porque não tem polígono de dois lados. Mas sempre as raízes quadradas de qualquer número complexo, eles são dois pontos diametralmente opostos. O que é isso? Dois pontos opostos em relação à origem do plano de Gauss. Se eu pegar, por exemplo, as raízes quartas de qualquer número complexo e colocar no plano de Gauss, nós teremos 4 pontos. Esses 4 pontos formarão um quadrado, e assim por diante. Se eu pegasse, por exemplo, a raiz sexta dos números complexos, de um número complexo, e representasse no plano de Gauss, eu teria 6 pontos. Esses 6 pontos formariam um hexágono regular. Então, sempre, se nós colocarmos as raízes de um número complexo no plano de Gauss, a gente vai perceber que essas raízes formarão um polígono regular, onde esse polígono regular vai ter a mesma quantidade de lados que o índice da raiz. Bem, falado isso, vamos então para a prática, né? Como é que se calcula raiz de número complexo? Trago aqui um primeiro exemplo, mais básico. Dado o número complexo z igual a 4 mais 4 raiz de 3i, calcule a raiz quadrada dele. Primeiro lembrem, só existe raiz quadrada, eu só sei calcular raiz de número complexo se ele estiver na forma trigonométrica. Esse aí está na forma algébrica. Então, nosso primeiro trabalho vamos pegar esse cara e colocar na forma trigonométrica. Sempre, se não tiver na forma trigonométrica, coloque logo antes de começar. Vamos lá então. Para colocar ele na forma trigonométrica, vamos lembrar que a parte real é 4, a parte imaginária é 4 raiz de 3. Então, sempre eu começo pelo módulo. O módulo dele é a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vai ficar raiz quadrada, né? Eu esqueci de falar a raiz quadrada do módulo, né? Então, módulo, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o módulo de z vai ficar raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 4 raiz de 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, então vai ficar raiz quadrada de 16 mais 16 vezes 3, porque a raiz quadrada de 3 ao quadrado é a raiz de 9, que é 3. 16 vezes 3 dá 48, então seria raiz de 16 mais 48, que é a raiz de 64, que é 8. Então, o módulo de z é igual a 8. Por outro lado, vamos então à procura do seu argumento. O cosseno do argumento θ, eu sei que ele é a sobre o módulo de z. Então, vai ficar 4 sobre 8, que é 1 meio simplificado. O seno de θ é b sobre o módulo de z. Então, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 8, que ao simplificar, raiz de 3 sobre 2. Então, observem que o θ ele é um arco que tem seno, raiz de 3 sobre 2 e cosseno 1 meio. Pense um pouco e perceba que o arco com essas características é o arco de 60 graus, que na forma trigonométrica ele representa aí π sobre 3 radiano. Bem, como eu tenho o argumento do z e como eu tenho o módulo dele, eu posso colocá-lo na forma trigonométrica. Vamos lembrar que z, na forma trigonométrica, é o módulo de z multiplicado pelo cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Então, essa seria a forma trigonométrica do número complexo z. Bem, o que eu quero é a raiz quadrada do z. Então, vamos lá. Vamos relembrar. Para você calcular a raiz de um número, você calcula a raiz do módulo daquele número. Então, você começa, raiz quadrada de z, acompanha aí, é igual a raiz quadrada do módulo de z, multiplicado pelo cosseno de, em cima sempre vai ficar θ mais 2kπ. Embaixo, lembra que embaixo era n. O que é n? O índice da raiz. Por exemplo, raiz quadrada, o índice é 2, por isso que eu coloquei 2 embaixo. Ó. Ficou cosseno de θ mais 2kπ sobre 2, porque eu estou tirando uma raiz quadrada. Se eu estivesse tirando uma raiz cúbica, seria 3 embaixo. Se eu estivesse tirando uma raiz quarta, seria 4 embaixo, e assim por diante. Então, tudo isso multiplica o cosseno de θ mais 2kπ sobre 2, mais i vezes o seno de θ mais 2kπ sobre 2. E agora, Fagner, substitua. O módulo de z é 8, o θ é π sobre 3. Então, vai ficar raiz quadrada de z é a raiz quadrada de 8, multiplicado pelo cosseno de π sobre 3, mais 2kπ sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 3, mais 2kπ sobre 2.
A raiz quadrada de 8 é quebrada, então eu fatorei o 8 em 4 vezes 2 e o restante eu só repeti. A raiz de 4 é 2 e o 2 fica na raiz, portanto a raiz quadrada de z é 2 raiz de 2, que multiplica o cosseno de π sobre 3 mais 2kπ sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 3 mais 2kπ sobre 2. Cheguei nesse ponto, o que é que eu faço? Quando a gente chega nesse ponto, a gente vai agora fazer o seguinte. A gente vai fazer o k variar. A questão falou, quando eu estava explicando, eu falei que esse k é inteiro e que ele varia de 0 até n-1. Como aqui eu estou numa raiz quadrada do n é 2. Então, o k vai ter que variar de 0 até 1. Ou seja, por isso que eu vou ter duas raízes quadradas. Uma das raízes quadradas é para quando o k for 0 e a outra raiz quadrada é para quando o k for 1. Vamos então agora substituir inicialmente o k igual a 0. Então, para k igual a 0, eu vou representar a raiz quadrada de z pela raiz quadrada de z0. Para que isso? Só para a gente saber que eu estou colocando o índice 0, o k igual a 0. Então vai ficar, no lugar do k, coloque 0. Então fica a raiz quadrada de z0 é igual a 2 raiz de 2 multiplicado pelo cosseno de π sobre 3 mais 2 vezes o k, que é 0, vezes π sobre 2. Mais i vezes o seno de π sobre 3 mais 2 vezes 0 vezes π sobre 2. Vamos lembrar que 2 vezes 0 vezes π dá 0. Então, só repeti o restante e botei 0 no lugar de 2 vezes 0 vezes π. Vamos lembrar que π sobre 3 mais 0 é π sobre 3. Então, repeti o restante, coloquei no lugar do π sobre 3 mais 0, apenas π sobre 3. E agora observem, π sobre 3 sobre 2, dividir para 3 e depois dividir para 2 é equivalente a dividir para 6, já que 3 vezes 2 é 6. Então, a raiz quadrada de z0 é 2 raiz de 2, que multiplica o cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6. Vamos lembrar que π sobre 6 é 30 graus, para facilitar a nossa vida. Então, vai ficar 2 raiz de 2, que multiplica o cosseno de 30 mais i vezes o seno de 30 graus. Bem, o cosseno de 30 graus ele é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 graus é 1/2, eu substituí. Então, ficou a raiz quadrada de z0 é 2 raiz de 2, que multiplica o cosseno de raiz de 3 sobre 2, mais i vezes o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. Vamos então agora multiplicar. Ao multiplicar o 2 raiz de 2 por quem está entre parênteses, então vai ficar a raiz de z0. Ela é raiz de 2 vezes raiz de 3, porque eu cancelei o 2, né? Mais raiz de 2 vezes i, porque eu também cancelei o 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Então, a gente conclui que a raiz quadrada de z, índice 0, é raiz quadrada de 6 mais raiz de 2i. Acabou? Não. Não acabou porque isso aí é apenas a primeira raiz. Eu falei que todo número complexo possui duas raízes quadradas. Eu encontrei essa primeira raiz colocando k igual a 0. Vamos então agora fazer o equivalente colocando k igual a 1. Bem, para a gente saber o que está calculando, eu vou representar então ela com o índice 1. Vai ser a raiz quadrada de z, índice 1. Observe que eu só coloquei 1 no lugar do k. Então ficou 2 raiz de 2, que multiplica o cosseno de π sobre 3, mais 2 vezes 1 vezes π sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 3, mais 2 vezes 1 vezes π sobre 2. Vamos lembrar que 2 vezes 1 vezes π dá 2π. Então, só coloquei 2π no lugar do produto. E agora vamos somar 2π com π sobre 3. Vamos lembrar que 2π, na verdade, é 6π sobre 3. Como 2π é 6π sobre 3, pode observar que eu repeti todo o restante. E só no lugar do 2π, eu substituí por 6π sobre 3. Agora, π sobre 3 somado com 6π sobre 3 dá 7π sobre 3. Repeti todo o restante, fiz a soma, π sobre 3 mais 6π sobre 3, deu 7π sobre 3. E agora, finalmente, dividir para 3 e depois dividir para 2 é equivalente a dividir para 6.
Então, módulo não, digo. A raiz quadrada de z, índice 1, é 2 raiz de 2, que multiplica o cosseno de 7π sobre 6, mais i vezes o seno 7π sobre 6. Vamos lembrar que 7π sobre 6 radiano equivale, então, a 210 graus. Então, a raiz quadrada de z, índice 1, é 2 raiz de 2, que multiplica o cosseno de 210 graus, mais i vezes o seno de 210 graus. Bem, 210 graus, ele está no terceiro quadrante. Então, você observa quanto é que passou de 180. Passou 30 graus. Além disso, vamos lembrar que no terceiro quadrante, o seno e o cosseno são negativos. Então, você coloca aí, a raiz de z, raiz quadrada de z, índice 1, é 2 raiz de 2, que multiplica menos o cosseno de 30, menos i vezes o seno de 30. Logo, essa raiz quadrada de z, índice 2, índice 1, digo, é 2 raiz de 2, que multiplica menos o cosseno de 30, é raiz de 3 sobre 2, menos i vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. Eu vou agora, então, multiplicar o 2 raiz de 2 por quem está entre parênteses. Dá para cancelar o 2 que está multiplicando com o 2 que está dividindo. Então, a raiz de z, índice 1, vai ficar a raiz de 2 multiplicado por menos a raiz de 3, mais a raiz de 2 multiplicado por menos i. Ao multiplicar, nós teremos que a raiz quadrada de z, índice 1, é menos raiz de 6, menos raiz de 2i. Está aí, então, a segunda raiz quadrada daquele número que eu queria. Como eu já tinha encontrado a primeira, então agora é só escrever as duas. Desse modo, então, a gente conclui que as raízes quadradas de z, quando o z é 4 mais 4 raiz de 3i, elas são raiz de 6 mais raiz de 2i e menos raiz de 6 menos raiz de 2i. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Eu disse que quando a gente tiver raízes quadradas, elas vão representar pontos diametralmente opostos lá no plano de Gauss, porque elas são opostas entre si. Observem que a segunda raiz que nós encontramos é o oposto da primeira raiz. É a primeira raiz trocado o sinal. Sempre as raízes quadradas de um número complexo, elas são dois números opostos entre si. Segundo exemplo. Segundo e último, para não se tornar tão longo, né? Encontre as raízes quartas do número complexo z, que ele é menos 8, mais 8 raiz de 3i. Bem, agora dá para a gente aterrissar um pouco antes de começar. Como eu estou falando de raiz quarta, então nós vamos ter que encontrar 4 raízes. Todo número complexo possui 4 raízes quartas. Como é que eu vou encontrar essas 4 raízes quartas? Eu vou pegar a primeira para k igual a 0, depois k igual a 1, k igual a 2 e k igual a 3. Lembrem que o k varia de 0 a n menos 1. Outra coisa, nós tivemos um azar de pegar um número na forma algébrica. Tem que transformar primeiro na forma trigonométrica. Não dá para fazer raiz de número complexo sem ele estar na forma trigonométrica. Então vamos lá começar colocando na forma trigonométrica. Para isso, então, a parte real é menos 8, a parte imaginária é 8 raiz de 3. Comecemos pelo seu módulo, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então vai ficar a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado mais 8 raiz de 3 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é 64, mais 8 ao quadrado é 64, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. 64 vezes 3 dá 192, que ao ser somado com 64 dá 256. Então o módulo de z é a raiz quadrada de 256, que é 16. Se o módulo de z é 16, vamos então à procura do argumento θ. Então vamos lembrar que o cosseno de θ ele é a sobre o módulo de z. Então vai ficar menos 8 sobre 16. Simplifica por 8, o cosseno de θ é menos 1/2. O seno de θ ele é b sobre o módulo de z. Então vai ficar 8 raiz de 3 sobre 16, que ao simplificar por 8, dá raiz de 3 sobre 2. Bem, o arco cujo seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é menos 1/2, ele é o arco de 120 graus. 120 graus, 2π sobre 3 radiano. Então, o número complexo z ele tem módulo 16
e argumento 2π sobre 3 radiano. Vamos então para o que eu quero. Eu quero a raiz quarta de z. O que a gente viu? Para calcular a raiz quarta de um número complexo, você vai pegar a raiz quarta do módulo dele. Então, começa com a raiz quarta do módulo de z, multiplicado pelo cosseno de θ mais 2kπ. Isso eu já falei que sempre vai se repetir, sobre n. Como é raiz quarta? Sobre 4. Então, cosseno de θ mais 2kπ sobre 4, mais i vezes o seno de θ mais 2kπ sobre 4. Vamos lembrar que o θ ele vale 2π sobre 3 e vamos lembrar que o módulo de z vale 16. Então, a raiz quarta de z vai ficar a raiz quarta de 16 multiplicado pelo cosseno de 2π sobre 3 mais 2kπ sobre 4, mais i vezes o seno de 2π sobre 3 mais 2kπ sobre 4. Bem, a raiz quarta de z é 2, então a raiz quarta de z... A raiz quarta de 16 é 2, corrijam aí. Desse modo, então, a raiz quarta de z vai ficar 2 vezes o cosseno de 2π sobre 3 mais 2kπ sobre 4, mais i vezes o seno de 2π sobre 3 mais 2kπ sobre 4. E agora? Agora é a hora que você vai separar os valores de k. Então, agora a gente vai tomar o k desde 0 até 3. Vamos lá, então. Para k igual a 0, eu vou chamar de raiz quarta de z0, só para a gente saber o que está calculando. Vai ficar 2 vezes, observem que eu coloquei no lugar do k 0. Então, cosseno de 2π sobre 3, mais 2 vezes 0 vezes π sobre 4, mais i vezes o seno de 2π sobre 3, mais 2 vezes 0 vezes π sobre 4. Como 2 vezes 0 dá 0, eu repeti todo o restante, coloquei 0 lá no produto. Como 2π sobre 3 mais 0 dá 2π sobre 3, eu repeti todo o restante e coloquei no lugar da soma 2π sobre 3. Agora vamos lembrar que dividir para 3 e depois dividir para 4 é equivalente a dividir para 12, porque 3 vezes 4 é 12. Então, a raiz quarta de z, índice 0, vai ficar 2 vezes o cosseno de 2π sobre 12, mais i vezes o seno de 2π sobre 12. Simplifica a fração por 2, então nós temos que a raiz quarta de z, índice 0, é 2 vezes o cosseno de π sobre 6, mais i vezes o seno de π sobre 6. Bem, como π sobre 6 é 30 graus, coloquei 30 graus para facilitar a nossa vida. E agora vamos lembrar que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e que o seno de 30 é 1 sobre 2. Finalmente, é só pegar e multiplicar o 2 por quem está entre parênteses. Ao multiplicar o 2 por quem está entre parênteses, você vai cortar o 2 com o denominador 2 e vai ter que a raiz quarta de z, índice 0, é raiz de 3 mais i. Está aí a primeira raiz quarta de z. Faltam mais 3. Bem, essa eu encontrei para k igual a 0. Para k igual a 1, do mesmo jeito. Eu vou chamar agora de raiz quarta de z, índice 1. Observe que eu só coloquei 1 no lugar do k. O restante está tudo repetido. 2 vezes 1 vezes π dá 2π. Então, eu repeti todo o restante. No lugar do produto, coloquei 2π. Nós vamos ter que somar 2π com 2π sobre 3. Tem que igualar o denominador. Então, eu vou escrever o 2π como sendo 6π sobre 3. Então, vai aparecer. Repeti todo o restante. No lugar do 2π, coloquei 6π sobre 3. 6π sobre 3 somado com 2π sobre 3 dá 8π sobre 3. Então, repeti todo o restante. Coloquei 8π sobre 3 no lugar da soma. Agora é aquele lance lá. Dividir por 3 e dividir por 4 é equivalente a dividir por 8. Então, 8π sobre 3 sobre 4 dá 8π sobre 12. Bem, dá para a gente simplificar o 8 e o 12 por 4. Então, vai ficar a raiz quarta de z, índice 1, é 2 vezes o cosseno de 2π sobre 3. Lembre que eu simplifiquei a fração por 4. Mais i vezes o seno de 2π sobre 3. Como 2π sobre 3 radiano equivale a 120 graus, então a raiz quarta de z, índice 1, é 2 vezes o cosseno de 120 mais i vezes o seno de 120.
120 está lá no segundo quadrante. Olha quanto é que falta para 180. Falta 60 graus. Então, vamos reduzir ao primeiro quadrante. Além disso, no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, a raiz quarta de z, índice 1, é 2 vezes menos o cosseno de 60 mais i vezes o seno de 60. Lembrar que o cosseno de 60 é 1/2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Substituir. E agora vamos observar que quando eu multiplicar o 2 por quem está entre parênteses, eu cancelo o 2 com o denominador 2 e eu terei que a raiz quarta de z, índice 1, vai ficar menos 1 menos raiz de 3i. Está aí então a segunda raiz quarta de z. Bem, a terceira raiz quarta de z a gente encontra para k igual a 2. Então vamos pegar a mesma expressão, só que agora é raiz quarta de z, índice 2, e eu troquei o k por 2. Pode olhar como todo o restante está igual, só o k está substituído por 2. 2 vezes 2 vezes π dá 4π, então repeti todo o restante e o produto, no lugar dele, eu coloquei 4π. Eu vou ter que somar 2π sobre 3 com 4π, então tem que igualar o denominador. Para isso, eu vou escrever o 4π como sendo 12π sobre 3. Observem que está todo o restante repetido, apenas no lugar do 4π está escrito 12π sobre 3, que é equivalente. 2π sobre 3 somado com 12π sobre 3 vai dar 14π sobre 3. E agora chega aquele lance, né? Dividir para 3, depois dividir para 4, é equivalente a dividir para 12. Então, a raiz quarta de z, índice 2, é 2 vezes 14π sobre 12, no cosseno, mais i vezes o seno de 14π sobre 12. Simplifica agora tudo por 2, a fração. Então, a raiz quarta de z, índice 2, é 2 vezes o cosseno de 7π sobre 6, mais i vezes o seno de 7π sobre 6. Vamos lembrar que 7π sobre 6 radiano equivale a 210 graus. Então, a raiz quarta de z, índice 2, é 2 vezes o cosseno de 210 graus, mais i vezes o seno de 210 graus. Bem, 210 graus está no terceiro quadrante. Observem que passou 30 de 180 graus. Além disso, vamos lembrar que no terceiro quadrante, o cosseno e o seno são negativos. Então, a raiz quarta de z, índice 2, vai ficar 2 vezes menos o cosseno de 30, menos i vezes o seno de 30. Observemos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é 1/2. Quando eu multiplicar esses valores pelo 2 que está fora do parêntese, eu vou cortar o 2 com o denominador 2, de maneira que a raiz quarta de z, índice 2, é menos raiz de 3 menos i. Acabou? Não, né? Falta só mais um caso. Eu já fiz quando o k é 0, quando o k é 1, quando o k é 2. Está faltando o último caso, que é quando o k é 3, que é quando eu vou encontrar a última raiz quarta do z. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou repetir todos os demais elementos e vou trocar o k por 3. Agora, observem que 2 vezes 3 vezes π dá 6π. Então, repeti todo o restante. No lugar do produto, coloquei 6π. Esse 6π tem que igualar o denominador para somar com 2π sobre 3. Então, repeti todo o restante. E para igualar o denominador, eu escrevi o 6π como sendo 18π sobre 3. Que ao ser somado com 2π sobre 3, vai dar 20π sobre 3. Observe que eu repeti todo o restante. E o 2π sobre 3 mais 18π sobre 3, eu coloquei 20π sobre 3. Bem, dividir para 3, dividir para 4, a gente já sabe que é equivalente a dividir para 12. Então, vai ficar a raiz quarta de z, índice 3, é 2 vezes o cosseno de 20π sobre 12, mais i vezes o seno de 20π sobre 12. Simplificada essa fração por 4, nós teremos que a raiz quarta de z, índice 3, é 2 vezes o cosseno de 5π sobre 3, mais i vezes o seno de 5π sobre 3. 5π sobre 3 radiano, nós sabemos que é 300 graus. Então, nós vamos ter aí 2 vezes o cosseno de 300, mais i vezes o seno de 300.
Como 300 graus está no quarto quadrante, você olha que está faltando 60 graus para fechar a volta. Então, eu vou repetir, não, vou reduzir ao primeiro quadrante, tomando como base o arco de 60 graus. Vamos lembrar ainda de que no quarto quadrante o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, a raiz quarta de z, índice 3, é 2 vezes o cosseno de 60, menos, porque eu falei que nesse quadrante o seno é negativo, menos i vezes o seno de 60. Então, cosseno de 60 é 1/2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Finalmente, eu vou multiplicar quem está entre parênteses pelo 2 que está fora. Então, eu vou cancelar o 2 do denominador com o 2 que está fora do parêntese. E eu terei que a raiz quarta de z, índice 3, é 1 menos raiz de 3i. Agora sim acabou. Por que eu sei que agora sim acabou? Porque eu já encontrei as 4 raízes quartas do z. Eu já fiz o k variar de 0, 1, 2 e 3. Então, agora é só escrever. Desse modo, então, as 4 raízes quartas de z menos 8 mais 8, raiz de 3i, são as 4 raízes quartas que nós encontramos. Raiz de 3 mais i, menos 1 mais raiz de 3i, menos raiz de 3 menos i, e 1 menos raiz de 3i. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula. Uma videoaula longa, cansativa, mas é porque o assunto exige. Peço que vocês que não tenham entendido alguma passagem aí, de alguma colocação que eu fiz, tirem as dúvidas, revisem o vídeo, né, para que vocês possam entender melhor, e até a próxima aula.